Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Ego Experience. Nós temos estado a falar sobre o tema vendas, da parte final, quase final, do funil de vendas. E hoje temos aqui um tema que é muito querido entre todos, é sempre o tema preferido do nosso público, que é o marketing nas redes sociais, especificamente do Facebook. Como não podia deixar de ser, mais uma vez temos aqui connosco um grande guru. Este já é um guru repetente, já é quase que é um guru da casa. Aqui, olá Luciano, tudo bem? Olá David, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês outra vez aqui para falarmos um bocadinho aqui sobre o Facebook, anúncios, redes sociais, etc. Tenho certeza que vai ser mais uma vez bastante conteúdo aí para o pessoal. Quem tiver aí a ver, preparem o bloco de notas e uma caneta, porque vem aí bastante conteúdo. Boa. O Luciano é uma cara extremamente conhecida, como especialista em redes sociais, em marketing digital em geral, mas em redes sociais, em particular. Luciano, saltando já para o assunto, o Facebook serve para captar novos públicos, uma nova audiência, chegar a mais pessoas que não conhecem a nossa marca, ou também é uma ferramenta extremamente válida e útil para gerar as vendas finais? Olha, tal como qualquer ferramenta de anúncios hoje em dia, ela serve para as duas coisas, não é? Vai depender da forma como nós trabalhamos. Se por um lado no Facebook nós conseguimos ter uma escala, por exemplo, talvez até maior que a do próprio Google Ads, né? Porque o Google Ads nós falamos de anúncios para pessoas que estão a procurar por aquele tema. No Facebook nós podemos anunciar para as pessoas que estão a procurar por aquele tema e pelas pessoas que nós achamos que podem ter interesse nesse tema, mas que ainda nem começaram a pesquisar sobre elas. Então sim, nós temos dois públicos completamente diferentes aí que nós podemos explorar. Obviamente, um e outro trazem rentabilidades também diferentes, ou seja, quanto mais próximo de nós for o público, maior a probabilidade de nós fazermos uma venda, quanto menos ele nos conhecer, mais nós temos que trabalhar para fazer essa venda. Mas, por outro lado, o público que não nos conhece geralmente é muito maior do que o público que já nos conhece. Então, isso é poderoso. Quando falamos aqui de anúncios de Facebook, temos que juntar obrigatoriamente os anúncios de Instagram e, num curto espaço de tempo, os anúncios do WhatsApp, em que hoje em dia qualquer marca que queira trabalhar, principalmente o B2C, acaba por ter aí nas redes sociais a melhor ferramenta para poderem fazer isso, porque a escalabilidade delas é muito grande e o custo para chegar a elas também é extremamente reduzido. Então nós temos que falar que as redes sociais sim, elas servem para os dois, apesar de que eu acho que qualquer marca, qualquer empresa deve explorar esses dois públicos. Se só puder explorar um deles, que comece a explorar aquele público que já conhece, porque assim é muito mais fácil vender, o custo por aquisição de novos clientes pagantes também é muito mais fácil de ser feito. Então fica aqui a dica que se você tem um pequeno orçamento para explorar em anúncios, comece pelo público que já conhece, então pelos seus fãs, pelas pessoas que estão a visitar o seu site, pelas pessoas que interagem na sua página, e só depois aí começa a trabalhar o público que não lhe conhece. Mas também é preciso ter consciência que o público que nos conhece, ele tem uma limitação, né, que é a sua limitação física. Então, se eu tenho 10 mil fãs na minha página, se eu fizer anúncios para eles inicialmente, eu posso conseguir um bom volume de vendas, mas depois esse público vai escutar e eu vou precisar de públicos novos numa determinada altura. Então, no Facebook e no Instagram dá para jogarmos com isto, já temos públicos que não temos, excluí-los e incluí-los. Então, sim, ele dá para os dois, mas para o público frio realmente é das melhores ferramentas na internet, se não a melhor, porque nós sabemos que praticamente todas as pessoas que estão nas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, sejam elas quais forem, eles estarão lá. Então dá sim para alcançar esse público aí mais frio. Olha, Luciano, tu acabaste de referir agora, referiste ao Facebook como uma ferramenta de anúncios. Hoje é isso que é o Facebook. O Facebook é uma ferramenta de anúncios. As vendas ou o trabalho orgânico nas redes sociais em geral, mas talvez no Facebook, acabou ou está em vias de acabar. Qual é a tua percepção em relação a isso? Olha, não acabou, mas alguém que não tenha uma estratégia de anúncios vai ter muitas dificuldades em vender, principalmente no Facebook. No Instagram ainda dá para ter ali algum alcance orgânico e conseguir fazer vendas. Quando falamos aqui orgânico, só para pôr todos no mesmo nível, é todas as publicações que nós fazemos e não pagamos por isso. Isso no marketing é definido como orgânico. Então, no Instagram ainda dá para conseguir aí com algum conteúdo orgânico gerar vendas, mas no Facebook isso realmente está bastante difícil.
Eu hoje, por exemplo, quando faço um post, seja no meu perfil, se eu comparar com o alcance que eu tenho com a minha página, não tem nada a ver. Né? No meu perfil eu consigo chegar a muito mais pessoas, na minha página o alcance está extremamente reduzido. Isto não significa que não se deva criar conteúdo orgânico, eu mesmo continuo a criar conteúdo orgânico, continuarei a criar conteúdo orgânico, mesmo que o alcance seja próximo de zero em muitas páginas, mas hoje em dia qualquer empresa tem obrigatoriamente que ter uma ferramenta de anúncios, sim, tem que ter conhecimento de anúncios, já não basta saber, é aquilo que se clica para se fazer um anúncio, já se começa a ter que saber sobre copywriting, sobre edição de imagens, sobre como encontrar o cliente ideal dentro da ferramenta de anúncios. Então, hoje em dia, também fazer anúncios já ficou mais profissional e a tendência é que fique cada vez mais profissional, porque há cada vez mais empresas a querer anunciar. Se há mais empresas a querer anunciar, há uma concorrência maior. Se há uma concorrência maior, só os fortes, entre aspas, vão continuar no mercado e a ter resultados. Então, eu não digo que uma empresa não deve ter uma página de Facebook, mas, sem dúvida alguma, ela tem que fazer anúncios. Tem que fazer anúncios no Instagram, tem que criar conteúdo no Instagram também, tem que criar conteúdo no YouTube, tem que ser o seu podcast. Enfim, hoje em dia temos que ter uma quantidade enorme de ferramentas que talvez há uns 4 anos não precisaríamos, mas hoje temos que nos proteger, porque isto muda tão rápido. Se nós não tivermos as audiências em vários canais, podemos vir a ter graves problemas lá na frente. És da mesma opinião que eu, que qualquer empresa, qualquer página, eventualmente o Facebook vai ser um serviço pago, que vai ser um serviço, é um pouco isso, ter um alcance orgânico de zero e, portanto, todo o modelo de funcionamento vai se alterar. O que é que acontece? Pelo menos comigo acontece isso. Como eu publico conteúdo regularmente, as pessoas já esperam esse conteúdo e como já esperam muitas vezes põem ver primeiro. E então, como põem ver primeiro, por mais algoritmos que hajem nas alterações, a não ser que eles tenham a opção de ver primeiro, as pessoas continuam a ver o meu conteúdo. A verdade é que o que é que acontece também, que eu vejo muitas vezes, que é a pessoa vê um anúncio nosso, um anúncio pago, e depois vai à página ver o nosso conteúdo para ter a certeza se quer ou não comprar aquele produto. Então, muitas vezes o conteúdo não pago, ele acaba por não fazer a venda naquele momento, mas acaba por ser um fator decisor de compra lá na frente. Então, nos cursos presenciais, por exemplo, nós fazemos sempre esta pergunta e a resposta é sempre a mesma. Alguém, depois de ver o anúncio do curso, foi pesquisar sobre informações nossas e 80% levanta a mão. Então, ou seja, se nós não tivéssemos conteúdo, neste caso eu falo dos cursos presenciais, se não tivéssemos conteúdo gratuito na internet, provavelmente 80% daquelas pessoas que estão lá não estariam e só teríamos 20% da nossa audiência. Então também é importante pensar que um conteúdo gratuito não é uma venda naquele momento, mas é sim uma semente que nós deixamos para que no futuro, num momento de decisão, a pessoa sinta-se à vontade de comprar. Daí também que eu sou bastante crítico daquela ideia de temos que publicar conteúdo todos os dias ou 2 vezes por dia, dê por onde der. Na verdade, não. Eu acho que os nossos conteúdos são cada vez mais uma montra que nós temos lá para que quando as pessoas encontrarem um conteúdo pago e quiserem tomar a decisão de compra, ali sim elas vão encontrar o fator de decisão dela de compra. E num mercado em que cada vez há mais anúncios pagos, é engraçado como o conteúdo gratuito vai ser o fator diferenciador lá na frente, porque é cada vez mais uma montra, uma vitrine, como se diz no Brasil, do que uma forma de vender diretamente. E agora falo um pouco da minha experiência pessoal, enquanto consumidor, já por diversas vezes eu vejo um anúncio, por exemplo, num restaurante, e a primeira coisa que eu faço é, em vez de clicar no anúncio, não sei se é clicável ou não, é abrir a página e ir ver fotos da comida que esse restaurante, que tipo de comida é que se come naquele restaurante, né? Portanto, é esse comportamento que estavas a referir, não é? Sim, vamos ver as avaliações também, vamos ver as críticas dos clientes, se eles interagem ou não com as pessoas, vamos ver o sobre, vamos ver quantos fãs eles têm, quer dizer, vamos ver a imagem de capa, se é atualizada, se não é atualizada, se tem um post na última semana, se não tem. Então acaba cada vez mais por ser um fator decisor de compra, mesmo que naquele momento aquele post não venda, ele pode ajudar a vender no futuro. Verdade. E tocaste há pouco na questão do B2B versus B2C. O Facebook é uma rede social, portanto é composta por pessoas, que tem lá páginas de empresas que estão a tentar vender os seus produtos às pessoas, mas é fundamentalmente uma rede onde pessoas se encontram e estão na sua vida enfim, pessoal, no seu dia-a-dia, em momentos de lazer, a consumir os conteúdos que a rede lhes fornece.
é uma rede particularmente ou até exclusivamente para negócios B2C ou empresas que têm clientes também como target de outras empresas também conseguem vender dentro do Facebook? Olha, diria que dá, apesar de não ser tão fácil, não é? Dá, apesar de não ser tão fácil. Já tenho casos de alunos, sim, que vendem para outros negócios, mas a verdade é que nessa parte aí, quando falamos de vendas em outros negócios, existem outros canais, na minha visão, com potencial talvez maior, como o próprio Google, como o próprio LinkedIn Ads, talvez tenham mais razão de ser do que só Facebook e Instagram. Facebook e Instagram, sim, são mais ferramentas para B2C, mas nunca descartando, porque com uma boa segmentação, com uma boa copy, nós podemos sim conseguir encontrar essas pessoas. O que eu não faria era, se eu tivesse um negócio para encontrar outras empresas, eu ficasse apenas no Facebook e no Instagram. Teria que haver um mixinho muito maior. Sim, e há sempre aquela questão de que as empresas são feitas de pessoas, né? E essas pessoas às vezes descobrem de alguma forma elas estão lá. Descobrem novas marcas, novas ferramentas, novos parceiros, quando estão em momentos completamente desligados do trabalho, né? Portanto, estão em casa e por acaso estão ao longo do scroll no Facebook, acabam por descobrir uma marca que lhes chama a atenção e que reconhecem e acabam por levar depois de serem quase embaixadores dentro das suas empresas, embaixadores da marca que viram, né? Da ferramenta que descobriram. Acontece muito. Tens alguma ideia desse tipo de... Não, o que às vezes acontece é o anúncio aparece para a mulher do dono da empresa e a mulher fala com o dono da empresa sobre isso e o dono da empresa, que até nem vai muito ao Facebook, a mulher passa-lhe o link da página de vendas do anúncio que ela viu no Facebook. Então, de certa forma, chegamos àquela pessoa com uma outra estratégia. A verdade é que assim, alcance continua a ser alcance, independentemente para quem seja, alcançarmos 10 mil pessoas continua a ser alcançar 10 mil pessoas. Obviamente, quanto mais próximo do nosso público-alvo, melhor, mas um outdoor também alcança milhares de pessoas que não interessam todos os dias e lá pelo meio encontra aquelas pessoas que realmente interessam e acaba por fazer a venda. Então, quando nós falamos de uma área extremamente específica, sei lá, quem for vender tratores pelo Facebook, provavelmente, ou pode ser que a pessoa que compra o trator não está no Facebook, mas está o filho que está a estudar na área e depois recomenda ao pai. Quer dizer, às vezes isso pode acontecer, não é? Então é importante pensarmos que alcance continua a ser alcance, ponto final. Obviamente, em algumas áreas faz mais sentido que outras. Certo. A nível de anúncio, deixamos então agora um pouco de lado a questão do orgânico, vamos focar naquilo que realmente hoje em dia traz resultado efetivo e resultado acima de tudo medível, né? Para medir os resultados do investimento. O que é que o Facebook, que recursos é que ele tem, que ferramentas é que tem, que qualquer empresa devia saber manusear, que devia saber trabalhar para alavancar as suas vendas? Olha, alguém que não faça anúncios neste momento, o essencial é sempre separar um orçamento mensal que vai fazer para investir em anúncios, seja 50 euros, 100 euros, o que seja, porque isso é a base. O que acontece é que a maioria das empresas acaba por não ter isso, um orçamento fixo, não faz disso uma coisa dentro da sua estratégia digital e com isso acaba por ser uma coisa esporádica. Estamos este mês e se der certo deu, se não deu a gente nunca mais faz. Porque a experiência nós vamos ganhando com o tempo e vamos ganhando fazendo anúncios. Então, se a empresa põe para ela que ela deve fazer 3 posts por semana, porque é que ela não também põe dentro da estratégia dela um valor para investir em anúncios? Então, isso acaba por ser a base de tudo. Uma empresa que tem um orçamento depois pode trabalhar outras coisas. E esse trabalhar outras coisas, essas ferramentas, como tu perguntavas, é entender como é que nós podemos fazer com que o nosso cliente veja o nosso anúncio numa rede social e compre alguma coisa. Nós vamos levá-lo para um site, vamos levá-lo para uma landing page, vamos levá-lo para o nosso e-commerce. Qual é que vai ser o caminho que ele vai percorrer? E fazer testes. Porque existem negócios que vendem muito bem, por exemplo, enviando diretamente para o Messenger. E a partir dali fazem várias vendas. Por acaso, no curso presencial, no último que eu tive, um dos alunos realmente aconteceu isso. O rapaz vende, eu por acaso tenho um negócio bastante porreiro, que é ele vende produtos de roupa, ele vende conjuntos de roupa, aliás, que ele vende o mesmo conjunto, por exemplo, para a mãe e para a filha, não é? Que é para ficarem os dois iguais, ou para o pai e para a filha, etc. E ele só vende esse tipo de ideia
e ele vende muito pelo Messenger, ele vende tudo pelo Messenger, depois a pessoa entra em contato, faz transferência, dá a morada e ele faz o envio. Ele encontrou o método deles de venda. Então, muitas vezes, o grande problema das empresas é que elas não encontram o método delas de vender, não há uma maneira fixa de vender isso. Existem várias formas de o fazer, é importante é nós encontrarmos a nossa própria forma de vender. E depois, nós definimos aquilo que nós vamos testar, o formato, aí sim nós damos o objetivo de criação do anúncio. Olha, nós queremos um anúncio para conversões, ou seja, um anúncio para fazer vendas num site, ou para se capturar contatos na landing page. Não, nós vamos capturar contatos mesmo dentro do formulário do Facebook. Então, para isso, fazemos um anúncio de geração de leads, que nós vamos capturar pelo formulário do próprio Facebook. Não, quero só aumentar o meu branding, então aí faço um anúncio de interação. Quer dizer, depois nós entendermos ou pensarmos o conceito, aí sim nós vamos para a ferramenta Facebook. Enquanto a base não estiver formada, o resto é muito complicado de se fazer. Então, muitas empresas não fazem a mínima ideia de como vai vender. Olha, vou fazer uns anúncios de Facebook. Ok, como? Não é seguindo o passo a passo do Facebook, entendendo para onde é que nós vamos levar o utilizador após ele clicar no Facebook. E se nós definirmos isso, nem que seja da forma errada, nós pelo menos sabemos aquilo que não funciona. E quando nós sabemos aquilo que não funciona, nós estamos mais perto. É meio Gustavo Santos isto, mas é verdade. Quando nós vamos errando os caminhos, nós ficamos mais perto de pelo menos entender aquilo que nós devemos fazer. Certo. Olha, vamos tentar fazer aqui um caso prático. Talvez seja até mais fácil. Vamos pegar até no e-commerce. Geralmente usamos sempre o exemplo do e-commerce pela grande abrangência de anúncios, enfim, de técnicas que pode utilizar, até porque a compra é completamente online, há um processo de compra muito que pode ser trabalhado, enfim. Imagina um e-commerce, podes decidir tu qual é a área de negócio desse e-commerce, e que nunca fez, acabou de ser lançado, não tem zero vendas. Qual é que seria os primeiros passos que essa pessoa deveria seguir para implementar a sua estratégia de marketing em redes sociais, de anúncios? Olha, ela tem essencialmente dois caminhos. Um mais rápido, instantâneo, mas também mais trabalhoso, no longo prazo, e outro passo mais automático, mas bem mais difícil, com uma curva de aprendizagem muito maior no curto prazo. O mais rápido seria ela, digamos, esquecer um bocadinho o website e focar muito mais nas vendas diretas, por direct, por WhatsApp, por Messenger. Então, ter o seu e-commerce lá, fazer os anúncios, tentar vender por esses canais chatos. Não é? Estamos a pensar de alguém que tenha muitos conhecimentos em termos técnicos, de website, de analytics, etc. Para ela seria muito mais rápido fazer esse tipo de venda. E isso realmente dá um trabalho maior, mas é uma forma mais direta. Temos a outra possibilidade, que sim é fazer anúncios de Facebook e Instagram direto para a página de vendas de um determinado produto, só que aí tem uma curva de aprendizagem maior. Porquê? Porque essa pessoa teria que estudar sobre o pixel de Facebook, o que para uma pessoa leiga não é das coisas mais fáceis do mundo. Teria que estudar sobre Analytics, essa pessoa teria que estudar sobre taxas de conversão, teria que estudar sobre métricas. Então o caminho seria mais longo. Mas depois que ela percebesse como é que funciona, ela teria uma escalabilidade muito maior. Enquanto nós vendemos uma peça de roupa num WhatsApp da vida, nós temos que falar com a pessoa, ouvir áudios, mandar imagens, etc. Nós temos de trabalho. Quando nós fazemos uma venda a partir do anúncio diretamente no nosso site, nós podemos vender para 10 pessoas ou para uma pessoa, e o trabalho vai ser praticamente o mesmo. Então nós temos uma escalabilidade maior. Agora, o importante, independentemente de um negócio e outro, é nós termos formas de capturar contatos dos nossos potenciais clientes. Isso aí é determinante. Não é? Então, levarmos essa pessoa para uma ferramenta de e-mail marketing, para depois fazermos disparos para tentar vender mais produtos dela, levar essa pessoa para o nosso WhatsApp, para o nosso chatbot, enfim, ter formas futuras de contato com essa pessoa é muito importante, porque se nós estamos a investir dinheiro para chamar a atenção dela, é muito importante que nós depois possamos chamar a atenção outras vezes, porque senão, caso contrário, deixamos aquele dinheiro inicialmente para o lixo. Outra coisa muito importante é o posicionamento que essa marca vai ter. Isso é independente do marketing digital, mas se erra isso, depois às vezes acha-se que está a errar no marketing digital, mas na verdade está-se a errar no posicionamento. Por exemplo, se eu for abrir uma loja de roupa desportiva, por exemplo, eu vou bater de frente com a Sport Zone, eu vou bater de frente com outras lojas de marca
que têm um arsenal, digamos assim, muito maior do que eu para fazerem anúncios online, né? Então, se eu hoje entrasse também no marketing digital, eu focaria muito em trabalhar num determinado nicho de marcas de roupa desportiva. Então, por exemplo, eu venderia apenas roupa desportiva para quem joga ténis, por exemplo. Não teria uma e-commerce disso, né? Seria muito mais nichado, muito mais específico do que andar aí a bater de frente contra outras grandes marcas que têm muito mais dinheiro que eu, muito mais experiências, muito mais pessoas. Não havia porque as pessoas comprarem de mim e não comprarem dela, né? Olha, vamos apanhar aí esse ponto, que acho que é importante detalharmos essa questão da concorrência. Mesmo que eu tenha um e-commerce com um público muito abrangente, que vá de frente para grandes superpotências do marketing digital, digamos assim, grandes marcas, grandes empresas já com muitos anos, com muito reconhecimento deles no mercado. Eu posso trabalhar uma marketing digital de uma forma categorizada, não é? Eu posso ter uma loja de artigos de desporto, em geral, eu posso depois ter estratégias de anúncio ou estratégias, seja do que for, focadas na roupa desportiva, como foi o caso que disseste, para ténis, por exemplo, né? Ou para futebol. E consigo segmentar muito mais a minha audiência. Agora vamos falar no Facebook, segmentação do Facebook, e se calhar ser mais incisivo e conseguir ter melhor retorno em cada uma dessas estratégias independentes, em vez de estar a tentar anunciar todos os artigos de desporto que eu tenho para todas as pessoas que possam ter eventualmente interesse em comprar o meu produto. É assim mais ou menos que dirias a uma empresa desse género? Sim, se ela tiver mesmo que bater de frente com eles, sim, é uma coisa que ela teria que fazer. Então, sei lá, vou anunciar um produto para uma loja de roupa, mas quero anunciar os produtos para quem joga ténis. Eu vou lá, pego os nomes dos jogadores de ténis, pego nomes técnicos relacionados com ténis, nomes de torneios de ténis, etc. E apresento um anúncio específico para essas pessoas. O que eu faria também era pensar o seguinte: ok, dentro desta vastidão de ofertas que tu tens aqui, quais são aquelas 3 ou 5 que tu sabes que geralmente convertem mais? Então vamos escalar essa possibilidade, porque às vezes as pessoas também acabam por apostar nos anúncios e no seu marketing digital, naquele produto que elas veem, este produto não está a sair, então vamos tentar vendê-lo no marketing digital fazendo anúncios. A verdade é que às vezes o produto não está a sair porque o produto é mau, ponto final, parágrafo. Então, às vezes, as pessoas põem culpa no marketing digital, quando, na verdade, aquele produto em que as pessoas acham que, às vezes, dessem de graça, as outras pessoas queriam. Então, é importante pegar em produtos que nós sabemos que eles têm potencial interessante para serem explorados, porque, senão, caso contrário, também andamos ali a bater no ceguinho e a gastar dinheiro com produtos que as pessoas não querem de jeito nenhum. Tirei-me aqui esta dúvida que eu acho que muita gente poderá ter. Uma pessoa, quando faz anúncios Google, por exemplo, de AdWords, né, que são resultados das pesquisas, quando trabalhas keywords que são do interesse, como é óbvio, de concorrentes que são muito maiores que tu, voltando agora à questão do fato treino, por exemplo, né? Eu imagino que grandes marcas de artigos de desporto anunciem para a keyword fato treino, porque eventualmente tem um volume de pesquisa muito grande. A verdade é que o Google, no máximo, salvo erro, tem 7 resultados a nível de anúncios, não é? Então são 10 ou 9, ou enfim, resultados orgânicos, e depois tem alguns slots, e se olharmos só então para os primeiros lugares, estamos a falar de no máximo de 4 slots disponíveis para anunciantes. Partindo do princípio que na área do desporto, nos artigos de desporto, existem mais do que 4 concorrentes de grande peso, eu muito provavelmente não vou ter capacidade financeira, já nem vou entrar na questão técnica, mas não vou ter capacidade financeira para competir por aqueles 4 lugares. Nas redes sociais, como é que funciona isso? Como é que é verdade que é cada vez mais anunciantes e, portanto, o custo por impressão, não é, para aparecer vai ser sempre eventualmente mais caro, mas consigo nas redes sociais contornar um pouco essa situação da minha concorrência estar tão presente na rede social, ou funciona exatamente como no Facebook, em que estou tapado completamente pela concorrência? Sim, no Google, né? Sim. Olha, eu acho que acabas por não estar tão tapado pela concorrência, não é? Até porque, enquanto no Google, no máximo, podes trabalhar a copy, não é? Aqui no Facebook podes trabalhar formas bem mais criativas de
fazer com que as pessoas prestem atenção aqui. Então, geralmente os concorrentes, como eles são tão grandes, eles têm tudo feito de forma automática, não é? Então são gerados os anúncios automaticamente, não sei o quê, e um pequeno negócio consegue sim hoje em dia destacar-se no anúncio de uma rede social, uma empresa maior, pode não chegar a tanta gente, mas pode pagar menos para chegar às pessoas, se ela fizer um anúncio de uma forma criativa. Para imaginar, por exemplo, um vídeo de um especialista que mostra a vestir-se, como é que aquela roupa fica, etc., dar alguns benefícios, até fazer um vídeo humorístico, alguma coisa assim nesse sentido, que gera ali alguma interação, né? Essa é a vantagem que a rede social faz, porque se nós, mesmo que sejamos pequenos, nós conseguimos, em alguns casos, com trabalho criativo, bater de frente com aquelas empresas que são maiores. E, por outro lado, não podemos esquecer, uma grande empresa vai vender tudo automaticamente no seu site. Uma pequena empresa pode, ao invés de vender automaticamente no seu site, aproveitar aquele público que não se sente confortável em comprar num site e que quer fazer uma venda pelo Messenger, quer falar com alguém, quer poder ver as fotos dos produtos, quer poder tirar as suas dúvidas in loco. Então, lá está, é uma brecha de posicionamento. Eu não estou a ver alguém da Sportzone a ter uma conta do WhatsApp e a tirar as dúvidas sobre a compra de uma caixa de 4 bolas de ténis. Mas alguém que tenha um pequeno negócio pode fazer isso. Então é uma forma de se destacar pelo posicionamento, porque ainda há muita gente que não se sente confortável a comprar num site, por exemplo. Para ela aquilo é tudo muito complexo, tem-se pôr o número do cartão, e se alguém rouba o cartão, e se eu ponho no e-mail alguém vai tirar dinheiro da minha conta bancária. Existe uma grande quantidade de questões que as pessoas deixam e é possível aproveitar esse posicionamento. E além disso, uma coisa boa nas redes sociais é que as grandes marcas deixam rastro, digamos assim, ou seja, se elas estão a investir milhares e milhares de euros, elas estão a mostrar ao Facebook quem é que é o público que tem interesse naquele tipo de produtos, e nós podemos depois, com pequenos negócios, ir lá e aproveitar essa brecha e essa informação que eles dão ao Facebook e depois aproveitarmos isso para os nossos amigos. É possível segmentar com base nos interesses das pessoas no Facebook. E por interesses, estamos a falar algo de interesse, enfim, que o Facebook detecta como sendo interesse de determinada pessoa, com base no seu comportamento, mas também pelos seguidores, né? Quem segue uma determinada página, e uma página que tenha uma envergadura grande, acaba por se identificar como interesse. Tu sugeres segmentar o público dos teus anúncios com base nos seguidores da tua concorrência? É algo que funciona ou achas que não? Repara, vamos dar o exemplo da Nike, né, que é o exemplo mais simples aí de ser feito. Se eu vendo alguns produtos da Nike, faz todo sentido eu não sei para quem mostrou interesse na Nike. Né? Eu não acredito que a Nike vai fazer anúncios pagos no Facebook para vender uns calções, por exemplo. Mas nós podemos fazer. Então sim, para mim faz todo o sentido. Mas, por exemplo, no caso do ténis, eu faria quem tem interesse na Nike e no Roger Federer, por exemplo. Que seria algo que faria muito sentido, porque a pessoa pode ter interesse na Nike, mas gostar dos calções de golfe, por exemplo, que eu não estou a vender. Então aí poderia afunilar aí bem mais o meu anúncios, por exemplo. E voltando agora um pouco atrás ao nosso e-commerce, pode ser de artigos desportivos, já que estamos a falar nisso. Diz-me aí, tenta, sei que é muito difícil isto que eu vou pedir, mas tenta por passos, 1, 2, 3, 4, qual seria os passos que eu teria que dar se eu quisesse começar a vender então? Não precisas detalhar cada um, como é óbvio, senão nunca mais saímos daqui, mas que passo é que eu teria que dar para lançar o meu primeiro anúncio, ou mesmo até após o lançamento do anúncio? O que é que eu tenho, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Qual é o meu kit essencial dentro da plataforma de anúncios que eu tenho que ter atenção? Ok. Então, partindo do pressuposto que já se definiu um budget, já sabe para onde é que se vai levar o utilizador, etc., o primeiro ponto será definir o objetivo do meu anúncio, o que é que eu quero, se eu quero mais conversões, se eu quero mais cliques, se eu quero mais visualizações. Definindo isso da forma correta, depois vamos para a parte da segmentação, e aí nós vamos definir quem vai receber o nosso anúncio. Eu colocaria pelo menos uns 4 ou 5 interesses que possam ser relevantes para aquele anúncio que eu estou a fazer. Eu também investiria pelo menos uns 5 euros por dia, pelo menos para se começar esse valor diariamente, e punha a minha campanha a correr durante umas 2 semanas, sabendo que a qualquer momento eu também posso pausá-la, não é? Então eu veria aí durante os 2 primeiros dias se o anúncio está a trazer algum tipo de venda, se não está,
e depois continuaria ou pausaria essa mesma campanha. E depois vamos à parte de montagem do anúncio. Eu faria um anúncio de venda direta, com pelo menos umas 3 imagens como hipótese, para vermos qual das imagens pode ajudar a trazer a maior quantidade de vendas, e faria o meu anúncio. Eu separaria também uma verba muito pequena para anunciar para os fãs da minha página, para as pessoas que visitaram o site, para as pessoas que estão na minha lista de e-mail, também é possível fazer isso, né? Subir essa lista para o Facebook e anunciar para ela. Punha também uma verba pequena para essas pessoas, e a partir daí ficaria muito atento às métricas, veria quanto é que está a custar cada venda, se não estamos a conseguir vender, tentar perceber onde é que o utilizador está a parar, se ele nem está a clicar no anúncio, o problema é o anúncio, se ele está a clicar no anúncio, mas não está depois a comprar no site, existe alguma coisa errada que nós possamos estar a fazer no nosso site. Se ele entra no site, vai para o checkout e não compra, pode ser que a gente tenha que melhorar o checkout, né? Então cada passo destes aqui vai nos ajudar a entender melhor. Mas eu faria exatamente isso, eu definiria um objetivo, uma segmentação, um orçamento, criaria um anúncio e ficaria bastante atento depois aos resultados. E a nível de remarketing, eu fiz um anúncio, a pessoa clicou, foi para o meu site. Aliás, antes disso eu fiz vários formatos de anúncios, experimentei com vídeo, com imagem, com CTAs diferentes, enfim, até com segmentos diferentes, otimizei o máximo que pude, mas as pessoas, uma porcentagem delas vai para o meu site e efetivamente compra, mas a grande maioria entra no meu site e por razões várias acaba por não concluir a sua venda. A nível de remarketing, o que é que eu posso fazer no Facebook? Quando digo Facebook, como é óbvio, também Instagram, futuramente, e se calhar a seguir pergunto-te exatamente isso, futuramente em WhatsApp. O que é que eu posso fazer para tentar recuperar essas pessoas? O que é que recursos é que o Facebook me dá? Sim, nós temos a opção de remarketing ou retargeting, como quiserem chamar, de a pessoa visitou a nossa página de vendas, nós apresentarmos um anúncio para elas, ou visitou o nosso site, nós apresentarmos um anúncio para elas, ou visitou o nosso checkout e nós apresentarmos um anúncio para ela. Então, a fase onde ela parou, é possível fazer um anúncio depois no Facebook e no Instagram, e aí as nossas probabilidades de vendas são muito grandes. Porque se a pessoa já chegou lá, ela já demonstrou interesse, é a mesma coisa que ela já tivesse entrado na nossa loja física, já fez as perguntas sobre um determinado produto, só falta dizer, eu quero levar isto e passar o cartão. Então é exatamente isso que acontece no nosso e-commerce. Nós podemos sim fazer remarketing, Facebook, Instagram, Google também é aconselhável se fazer, para conseguirmos ir buscar essa pessoa, porque a chance de nós termos retorno ela é muito grande. E o investimento que nós precisamos de fazer é pequeno. Nós estamos a chegar a um pequeno grupo de pessoas. Como estamos a chegar a um pequeno grupo de pessoas, o valor que nós precisamos de investir para lá chegar também é extremamente curto. Assim, exige algum conhecimento técnico, saber o que é um pixel, saber de públicos personalizados, etc. Mas não é nada também de outro mundo que não se consiga fazer e depois ter os resultados que nós queremos. E praticamente todas as plataformas de e-commerce já têm funcionalidades da plataforma com esse processo de integração, não é, do pixel, e seja Google, seja Facebook, seja qual for. Por falar em plataformas de e-commerce, o Facebook tem a sua própria plataforma de e-commerce, ou seja, eu consigo montar uma loja online dentro do próprio Facebook. Isso funciona, não funciona? O que é que tu vês em relação a essa funcionalidade? Eu não sei se lhe posso chamar de loja online, porque aquilo não é mais do que algumas grades com produtos e o preço e ponto final. A verdade é que é o seguinte, e é uma situação sempre bastante curiosa, durante as formações, durante 2 dias, nós mostramos N coisas, que são extremamente importantes, marketing, etc. E chega na hora da loja, as pessoas ficam todas entusiasmadas, e eu quero ter uma loja no Facebook, etc. Mas a verdade é que eu ainda não vi ninguém, e se houver alguém que me desminta isso, mas eu ainda não vi ninguém que me diga, olha, depois que eu montei a minha loja de Facebook, as minhas vendas explodiram. Não há. A verdade é que também não vai fazer mal nenhum. Se tivermos lá os nossos produtos, pode ser que alguém fique a saber deles e vá comprar no nosso site, pode ser que alguém queira comprar a partir dali. Não há problema nenhum. Por exemplo, no meu caso, eu tenho tudo, ou quase tudo medido, e nunca fiz uma venda pela loja do Facebook, apesar de ter algumas pessoas que vão lá e conhecem o produto. Então sim, pode ser uma boa forma de mostrar o produto, mas duvido que haja muitas vendas a partir de lá, sinceramente. Já do Instagram
aquela sacolinha de compras, como se chama no Brasil, já funciona bem melhor. Mas a loja do Facebook é mais ou menos como pôres uma loja, ou abris uma loja física onde não passa lá ninguém. É mais ou menos por aí, mas às vezes há alguns perdidos que lá vão e podem comprar alguns produtos. Bem? Só não acha que o seu negócio vai mudar por ter uma loja no Facebook. Ele não vai. É uma ajuda. É uma ajuda. E agora, se quem nos estiver aqui a ver e a ouvir, se por acaso já vendeu ou se o grosso das suas vendas... Diga-me, Luciano, está errado. Entre em contato Luciano, você está errado. Com o Luciano, pode insultar à vontade, tem a nossa permissão para insultar e explicar ao Luciano como é que fez, porque queremos, e depois vir aqui também, tem que vir aqui também, explicar como é que fez, que nós queremos partilhar também esse conhecimento. Bom, Luciano, o nosso tempo já começa a acabar. Queria-te deixar aqui, tu falaste no brevemente WhatsApp. Sabes alguma coisa? Já se falou nisso? Para quando é que está? Enfim, o que é que sabes sobre os anúncios dentro do WhatsApp? Sei, mas não posso contar. Estou a brincar. O que acontece é que, obviamente, o Facebook, em termos de anúncios, digamos que está esgotado em termos de espaços, não há nada para onde explorar. O Instagram para aí caminha e o próximo da fila é o WhatsApp. Eles investiram bastante dinheiro lá. Eles têm que rentabilizar aquilo de alguma forma. Não o podem rentabilizar com dados, ou pelo menos a lógica do WhatsApp é nós temos conversas encriptadas, em que ninguém tem acesso, em que nenhuma informação ali é lida. Mas por outro lado o Facebook tem ali dados que não pode usar, ou seja, ele está, como diz o Jorge Jesus, com uma faca de dois legumes, porque por um lado ele tem dados, ou pode ter dados e não os pode usar, por outro, a principal forma de rentabilização deles são dados. Então o que é que pode haver aqui? Fala-se um bocadinho da questão de aparecer anúncios no status do WhatsApp, me parece bem viável e bem tranquilo de ser feito, mas a verdade é que só isso provavelmente não vai chegar para rentabilizar o WhatsApp. Pode ser que eles venham aí com algum tipo de mensagens pagas para empresas, como se fosse uma SMS, o disparo de uma SMS. Pode ser que sim, geralmente o custo vem do lado das empresas e não do lado do utilizador comum, então essa pode ser uma das formas, ou, quem sabe, algum tipo de anúncios como aparece no Messenger, em que nós vemos lá na caixa de entradas terceira ou quarta mensagem é um anúncio, e pode ser que para nós, baseado no nosso perfil do Facebook ou do Instagram, por exemplo, a gente receba ali algum tipo de anúncios. A verdade é que, baseado na informação do WhatsApp, a princípio não seria possível recebermos anúncios, porque a princípio aquela informação que nós partilhamos no WhatsApp não está a ser monitorada por ninguém, então que a princípio essa não será uma opção do Facebook, mas vamos ver. Pois, e já agora, quando houver WhatsApp, ou quando houver anúncios no WhatsApp, mas mesmo agora que já podemos fazer anúncios em várias redes sociais do ecossistema Facebook, do Instagram, o próprio Facebook, o Messenger também, tu és apologista. Eu sei que quando tu estás a criar um anúncio, podes escolher onde mostrar esse anúncio. Podes decidir se queres mostrar o anúncio só no Facebook, ou Facebook e Instagram, podes fazer depois as combinações que quiseres. Ora bem, isto dentro do mesmo formato, do mesmo anúncio, não é? Tu és apologista de que se deve fazer um anúncio e apresentá-lo em várias redes, ou fazer um anúncio para cada uma das redes, com um formato adequado para cada uma das redes? Agora até já podemos incluir também o WhatsApp, que será um formato completamente diferente. Olha, eu já fui defensor de se fazer um anúncio diferente para cada rede. Hoje em dia acho que já não faz sentido, por algumas razões. A primeira delas é que o Facebook já permite que coloquemos imagens diferentes conforme o local onde nós queremos apresentar o anúncio. Então podemos ter uma imagem completamente diferente para cada anúncio. Esse é um dos pontos, é uma das vantagens que nós temos. Outra é que, se nós pusermos tudo junto, digamos assim, o Facebook vai procurar, dentro da nossa segmentação, onde é que está o utilizador com maior chance de cumprir o nosso objetivo. Então, por exemplo, se eu estou a fazer um anúncio, o Facebook vai procurar, olha, se é no feed do Facebook, se é no feed do Instagram, se é no feed do Stories, onde há maiores probabilidades de eu conseguir chegar à minha meta, digamos assim. Então isso é bom, porque eu vou sempre procurar nos canais mais baratos. Quando eu fixo uma posição,
eu obrigo o Facebook, independentemente de haver locais mais baratos para ele ir àquele local. Agora, obviamente, existem, às vezes, estratégias que funcionam muito bem, que é a pessoa vai lá, testa, deixa todos juntos e depois vê, não, as minhas vendas, apesar do Facebook ter gasto mais dinheiro no Instagram, a maioria das vendas veio do Facebook, então da próxima eu deixo só Facebook. Ok, pode ser, não há problema nenhum, tudo são testes. Mas ele agora acaba por ter mais vantagens do que no passado. Mas infelizmente, o que acaba por acontecer é nós não conseguimos, por exemplo, trocar o texto conforme cada posicionamento. Então, por exemplo, um título que caiba no desktop, um título de um anúncio, pode não caber no telemóvel. Então, o que é que acontece é, se pusermos todos no mesmo local, nós temos que adaptar o conteúdo ao telemóvel, porque é onde há o conteúdo menor, e se couber no telemóvel, caberá em todos eles. Mas a verdade é que, por exemplo, no desktop deixamos de aproveitar o espaço que nós temos para que esse mesmo anúncio caiba no telemóvel. Outro ponto negativo é quem gosta de usar UTMs, etc., medir as vendas de cada placement, de cada posição do Facebook. Se nós usarmos o mesmo anúncio para tudo, nós, no Analytics, não saberemos, por exemplo, se aquela venda veio do computador, se veio do telemóvel, se veio do Stories, etc., etc., etc. Então, acaba por nos limitar um pouco nesse ponto. Tem vantagens e desvantagens, mas eu penso que hoje em dia já faz mais sentido deixar todos os posicionamentos ativos, mas também, cada negócio é um negócio. Se o negócio de vocês conseguem vender mais sem ter os posicionamentos automáticos, por mim, quem sou eu para defender o contrário? Sim, olha, e já agora aproveitando, aproveitando agora roubar mais uns minutinhos aqui, tocaste aí na questão do mobile versus desktop. Existe, ou pelo menos existe a ideia de que as pessoas consomem muito conteúdo, descobrem novas marcas, novas empresas, novos produtos, enquanto utilizam as redes sociais pelo mobile, pelo seu telemóvel, mas depois o processo de compra, a pessoa não está confortável o suficiente para fazer no telemóvel, e então aguarda até chegar a casa ou ao trabalho, seja o que for, e finaliza o processo de compra no computador. Ora, isto faz com que nós não consigamos medir qual foi o sucesso daquele anúncio, porque depois a seguir vai ser um tráfego direto ao nosso site. Né? És apologista de anunciar só para desktop e esquecer completamente o mobile, ou é importantíssimo na mesma mobile abdicar, se calhar, desse poder de medição dos resultados? Qual a tua opinião em relação a isso? Assim, é tudo uma questão de análise de números. Já vi casos em que se retirou o telemóvel e continuou a vender-se bem porque aquele produto exigia que a pessoa estivesse na frente do computador para finalizar a sua compra ou para finalizar uma instalação, no caso de um software. Então, por exemplo, nesses casos, o mobile pode ser retirado, apesar de que é importante termos consciência do seguinte, que o mobile é cada vez mais usado, o computador é cada vez menos usado. Então, se nós tiramos o mobile, nós estamos a perder, sim, uma boa fatia da população que pode ter interesse no nosso produto. E não podemos esquecer que, como tu falaste muito bem, muitas vezes a pessoa vê o anúncio no mobile e depois vai comprar a partir do computador, e nós pensamos que passem toda a verba para o computador, quando na verdade ele foi lembrado inicialmente pelo mobile. E esse é um problema que nós vamos ter daqui para a frente, que são os modelos de atribuição. Quanto percentagem é que nós vamos atribuir ao telemóvel se ele fez a venda no computador, mas se ele viu o anúncio no telemóvel. Mas também é verdade que as pessoas sentem-se cada vez mais confortáveis a comprar no telemóvel. Sempre que sai um anúncio de vendas, vê-se que o número de compras no mobile tem crescido as pessoas, também porque têm cada vez mais um telemóvel com uma tela maior, um telemóvel com uma internet melhor, então têm mais condições de comprar um produto a partir do telemóvel. A tendência é que as pessoas se sintam cada vez mais prontas para comprarem pelo telemóvel, abandonem esse hábito, que é um hábito que eu, por exemplo, tenho em grande parte das vezes, que é quando eu chegar ao computador eu compro, mas na verdade todos os checkouts, tudo hoje está disponível para nós podermos comprar pelo telemóvel sem qualquer tipo de entrave, né? Eu não sou apologista de se focar só no computador, porque se vê que as vendas foram feitas só no computador. É necessário uma análise mais plana do que isso, mais ampla, aliás, do que isso. É necessário, por exemplo, vou durante 3 meses tirar os anúncios para o telemóvel, deixar só para o computador e ver se há algum decréscimo das vendas, por exemplo. Pode ser um bom teste que se possa fazer, não é muito difícil de fazer isso,
nenhuma decisão tem que ser definitiva no marketing, não é? Podemos andar para trás e para a frente sem qualquer problema, não há decisões de estimação, tomou-se essa decisão, não foi tão bem, volta-se atrás e reformula-se as coisas. Sim, é uma decisão que é preciso alguma coragem para tomar, não é? Vou dedicar os anúncios e ver se as minhas vendas caem, não é? É deixar que as vendas caiam só para comprovar a teoria. Luciano, o nosso tempo está a acabar. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Quais são os teus planos aí para o futuro? Onde é que te podemos ver? Fala aí um bocadinho sobre o teu futuro. Olha, Luciano La Roça, em qualquer rede aí, vocês podem encontrar, Facebook, Instagram, YouTube, site, lucianolarroça.com. Quem quiser, siga aí e também entra na minha lista de e-mail, que é para vos mandar os e-mailzinhos. Fiquem à vontade, está bem? Eu dou bastante conteúdo e podem me acompanhar por aí. Boa. Luciano, muito obrigado por ter estado connosco. Foram excelentes dicas, excelentes insights sobre as redes sociais. Quem quiser saber mais sobre isto, vai ao site do Luciano, que tem lá toda uma quantidade de bíblias do marketing no Facebook e redes sociais. Luciano, muito obrigado a todos os que nos estão a ver. Até à próxima e fiquem por aí.